Genuíno, sempre bom, né, Maíra, conversar. Esse cara é uma referência para todos nós o tempo todo. Quer falar um pouquinho do Genuíno? Por que você gosta tanto do Genuíno? Fala para gente. Acho o trabalho dele na Constituinte emblemático, assim. Ele foi um norte para a atuação do PT, e acho que ele, até hoje, se mantém como uma visão de uma esquerda ideológica coerente com seus princípios. Acho ele uma referência nesse sentido de o que é uma esquerda pragmática, porém coerente com seus princípios. Acho lindo quando ele falou aqui, acho que semana passada, falou: eu moro na mesma casa, desde a época que ele é a casa do Butantã, que muita gente conhece, e assim, não enriqueceu, não tem nada dessa história, essa mentirada que falaram dele e tudo mais. Foi perseguido, foi preso, foi um momento muito tenso da vida dele, e ele hoje diz assim: não quero ser candidato a nada, não quero nenhum cargo, quero fazer a atividade. Eu acho que é uma mensagem assim poderosíssima, tanto que ele vai, nesse momento, recebendo inúmeros convites para participar cada vez mais, inclusive do próprio, como um conselheiro do governo Lula, né? Informal. Importantíssimo que o governo tenha conselheiros da altura do Genuíno. Porque senão fica, numa analogia muito grotesca, fica igual o governo do presidente Eduardo Paes, que se cerca sempre de lideranças muito jovens e acaba que ele é o conselheiro de si mesmo, né? Admiro muito a trajetória do Paes, mas eu espero que o presidente Lula e o PT não cometa esse erro de manter próximos apenas aqueles que concordam e com isso perder o quanto que uma dimensão crítica ajuda a reorientação de rumos. Perfeitamente. Mayra Goulart aqui conosco. A gente vai falar da pesquisa Atlas Intel daqui a pouco, quer dizer, todo mundo já sabe aqui o que a pesquisa apontou, mas aí a gente vai para a análise da Maíra, mas antes de analisar... Deixa eu falar uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Pode falar. Quando você falou a coisa do enriquecimento, né? Porque o Genuíno como um exemplo de uma coerência com princípios. E a gente sempre vem conversando, né, sobre o desafio que a extrema-direita impõe à esquerda, que é se redefinir, pensar nos seus fundamentos. E uma coisa que a gente sempre fala é sobre a dimensão da solidariedade, como algo que poderia ser um princípio capaz de reunir a esquerda quando ela perdeu algum dos seus princípios. Por exemplo, classe operária não existe mais, a ideia de uma revolução fica cada vez mais distante, mas algum traço de distinção a gente precisa ter. A ideia de solidariedade pode ser uma, e uma crítica da ideia de enriquecimento como o principal objetivo de uma vida. Porque não adianta a gente tentar concorrer com a direita para ver quem faz melhor curso de coaching para enriquecer. Porque a gente tem um compromisso com a verdade, a gente tem um compromisso com a igualdade. Esse foi o discurso do Pablo Marçal, né, em São Paulo. Exato, é esse o ponto que eu estou querendo dizer. Assim, não adianta a gente querer produzir um novo Pablo Marçal. A gente tem sim que produzir novas lideranças, novos discursos, capazes de se conectar com essa população que não é CLT, né, e que, portanto, ela não adere da mesma maneira a um discurso sobre carreira de longo prazo, sobre instâncias de planejamento, né, instituições planejadoras, porque ela está nesse neoliberalismo atomizado, sem vínculos. Mas também a gente não pode abrir mão, jogar fora o bebê junto com a água do banho, né? De qual seria o nosso traço distintivo enquanto campo ideológico, que passa pela ideia de solidariedade, de igualdade, de redistribuição, e, por que não, uma crítica a esse ideal de enriquecimento que só serve para diferenciar as pessoas, né? Rejeitar a ideia de igualdade. A gente precisa insistir um pouco mais nessa questão, quer dizer, por que a gente vive, né? O que é bom, o que a gente quer na nossa vida. Por isso que a gente se ressente sempre, o Genuíno até falou da falta de um projeto de país, ainda que a gente saiba, né, que tem um direcionamento no governo Lula e tudo mais, toda a ginástica que ele faz para acolher não, né? Dividir o poder com o centro-direita. Mas falta alguma coisa a mais, né? Quer dizer, mais do que uma noção de país,
O que a gente está falando aqui é que uma ideologia ela precisa ter uma ideia de homem enquanto ser humano, homem, mulher, ser humano. Quando eu estava estudando há muito tempo, quando surgiu Bolsonaro, essas coisas, que a gente estava comparando, né, com os fascismos históricos para ver se havia pertinência do uso do termo fascismo, e uma lacuna era porque o fascismo tem um modelo de homem, um modelo de humanidade, um modelo do que é sujeito, o bom, né? De sujeito, o que é o bom. E talvez a esquerda tenha perdido o espaço para formular esse tipo de interpelação, que dê aquele direcionamento para o indivíduo, também no plano ético pessoal. Porque a extrema-direita tem isso. Cidadão de bem ainda que de maneira precária, um modelo de vida individualista, que não tem solidariedade, que é a pessoa que quer prosperar sozinha. Então, deixa eu fazer uma questão para você expressa com relação a essa questão. O que dizer do perfil social dos invasores da Praça dos Seis Poderes, que foi divulgado recentemente se não me engano, a Globo fez uma pesquisa, o levantamento do perfil, foi a Rede Globo que fez a pesquisa. Quer dizer, homens autônomos, precarizados no trabalho, com salário de até 3 mil. Quer dizer, maioria, 60 e tantos %, com esse perfil ali nos invasores e, digamos, nesse perfil mais fanatizado de seguidores da extrema-direita no Brasil. Como é que você equaliza isso? Quando eu vi essa matéria, a primeira coisa que eu pensei precisamos saber quem financiou, né? É verdade. Quando eu olhei, eu falei assim, gente, essas pessoas têm que ser financiadas, porque não pode ter sido do próprio bolso. Porque uma pessoa que ganha 3 mil e paga aluguel, sobra R$200, sei lá, R$1.000 para ela no fim do mês. Ela tem dificuldade de se manter num acampamento. E se são autônomos, como é que ficaram acampados sem trabalhar? Quem pagou a diária deles? Eles trabalham autônomo. Quem pagou a diária para eles estarem ali acampados? Então, essa foi a primeira questão que me apareceu. Autônomo precisa trabalhar, não pode ficar de folga. Como é que eles se bancaram ali? Sim. Segundo esse perfil misógino, já é um traço constitutivo do bolsonarismo, e essa faixa de renda, né, de 2 a 5 salários mínimos é a faixa que permitiu o alargamento eleitoral da direita, né? Por que a direita tinha dificuldade para vencer a eleição? Porque ela não conseguia chegar nessa faixa, que são as pessoas que têm mais, na sua vida objetiva, têm mais razões para se identificar com a classe popular do que com as elites. Mas quando há essa virada e essa classe popular, esse topo da classe popular começa a se identificar com as elites e não mais com a classe a qual pertence, é que há essa virada. E aí esse discurso darwinista social da extrema-direita, que deixa os mais fortes vencerem, começa a encontrar eco nessas pessoas. Perfeitamente. O pessoal está aqui engajado, intenso no nosso bate-papo. A Zoraia Vargas está dizendo aqui, Pepe Mujica fala desse ser humano integral, verdade. Aliás, o Pepe Mujica tem esse elan, né? Que o Lula também tem, mas de seduzir, digamos assim, através de um projeto que eu diria até quase espiritual, quer dizer, de sujeito, como você está dizendo aí, que está faltando para a esquerda nesse momento, muito institucionalizada a esquerda até agora, e eu acho que para sair dessa armadilha histórica, tem o tempo, né? É o tempo histórico também que a gente vai precisar. E muito premida pelos acontecimentos, né? A gente está a todo momento apagando incêndio, sofrendo golpe, e cada hora vem um incêndio para ser apagado. E talvez tenha que haver um espaço como esse aqui nosso para a gente pensar algo para além desses incêndios cotidianos. Maíra, eu queria trazer um pouco o debate sobre a narrativa que a extrema-direita conseguiu instalar na cena pública. Eu conversando com o Genuíno aqui, reclamando da esquerda estar sempre na defensiva, sempre respondendo a uma pauta imposta pela extrema-direita que consegue impor a pauta, que consegue se vitimizar, haja visto o que aconteceu no STF. Quer dizer, o Bolsonaro, a ordem era falar da Débora do Batom, começaram a falar, a vitimizar, o Fux entrou nessa onda no STF, e aí a gente tem um novo cenário. Eu quero que você fale sobre ele.
Olha, eu acho que eu vou decepcionar alguns de vocês, mas eu penso que talvez essa marcha ela seja mais dialógica do que a gente imagina. Eu espero, né, e às vezes eu posso estar sendo demasiado otimista, primeiro que tenha havido uma divisão de tarefas, né? E o governo ficar completamente alheio a qualquer tipo de repercussão. Por isso que me parece que o governo foi pouco muito pouco enfático, né, nas comemorações, na comemoração às avessas, né, dos sei lá quantos anos do golpe. Quantos anos são que fez ontem? 61 anos. 61 anos. E acho que o governo foi moderado no seu discurso exatamente porque ele percebe que essa pauta ela não é uma pauta que tem popularidade. Ela não é uma pauta popular. Seja a pauta da anistia, seja a pauta da condenação dos invasores. Então, o governo que precisa de voto, de eleição, de popularidade, já se abstém. E dentro do próprio Supremo, eu acho que tem aqueles que vão ser responsáveis por fazer avançar e os que vão ser responsáveis por fazer retroceder, para que isso não cause nenhum tipo de tumulto social ou para que esse discurso da vitimização não prolifere. Talvez seja isso que explique essa relação, talvez essa marcha ré com o caso da Débora, mas também com a própria absolvição do Bolsonaro no caso da falsificação da carteira de vacinação. E ontem ele foi absolvido por um processo que ele tinha por importunar uma baleia quando estava andando de jet ski. Talvez seja assim, vamos deixar tudo que é colateral e vamos tentar focar numa mensagem para esses militares que conspiraram contra a democracia e esses ministros de Estado que conspiraram contra a democracia. Então, eu acho que pode ter, sim, vamos limpar o terreno e vamos decidir o que é fundamental para que a gente interdite novas tentativas de golpe. E se concentrar nisso. E se concentrar nisso. Mas, assim, como é que está a sua expectativa e a sua observação sobre o julgamento do Bolsonaro em si e dos outros 7 indiciados ali nesse primeiro núcleo de idealizadores, né, da tentativa de golpe? Faltam várias etapas, enfim, para que sejam apresentadas denúncias, mas você sente que houve alguma mudança, digamos assim, na postura das autoridades judiciais brasileiras com relação aos golpistas? Eu percebi muito didatismo, e uma coisa que todo mundo já falou, mas eu acho que primeira repetição é a arte da docência, né? A gente repete muito. Isso já foi muito falado, mas eu queria ressaltar uma mudança na estrutura discursiva para permitir uma fragmentação maior dos discursos dos ministros, de modo a que eles consigam capilarizar nas redes sociais. Eu vejo isso de maneira muito... acho excelente a iniciativa, porque nós precisamos nos adaptar ao novo mundo, às novas formas de se comunicar, de pensar, de fragmentar o próprio pensamento, para que ele consiga atrair a atenção daqueles que estão mais conectados com essas novas estruturas de comunicação. Então, eu achei isso... Perfeito. Desculpa, te interrompi, mas você só ia concluir. Não, terminando, vai. Eu quero trazer o tema da entrevista do Bolsonaro à Folha, porque a Maíra tem uma leitura aqui para compartilhar com a gente, e eu vou trazer com a repercussão que a próprio jornal Folha de São Paulo deu no editorial de ontem, cujo título é Bolsonaro acaba por atestar vigor da democracia. Eu até entendo o que a Folha quer dizer com esse título, né? Porque o Bolsonaro, ele fala na entrevista aqui, né, ele só não fala que tentou, né, mas fala, olha, para fazer golpe você precisa da imprensa, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa de empresário, e não tinha tudo isso. O Bolsonaro fala isso, né? E aí não foi inviável aplicar o golpe. Quer dizer, ele confessa que tentou, mas isso fica cheio de sutilezas ali na fala dele. E a Folha, com base nisso, ela diz que olha só como a democracia no Brasil é forte. Ele tentou, não conseguiu. Só que a manchete é infeliz, né? Parece que o Bolsonaro é uma pessoa equilibrada e tudo mais. Mas, enfim, isso é uma outra situação. Eu queria que você comentasse a entrevista e essa repercussão depois da entrevista dele. Bem, eu achei muito infeliz a repercussão. Porque uma democracia forte é aquela na qual os atores
aceitam o resultado das eleições. É simples assim. E o Bolsonaro começa falando assim, ó, com aspas. Ele fala, cadê aqui? Ele fala assim: eu não esperava o resultado. Aí eu recorri na justiça, a justiça estabeleceu uma multa muito alta. Aí eu pensei, se eu não vou recorrer à justiça eleitoral, o que a gente pode fazer? E aí começou a pensar nessas alternativas, estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Uma democracia forte, essa reflexão, toda ela, mesmo a inicial de recorrer na justiça, ela não ocorre. Porque resultado de eleição é resultado de eleição. Perdeu a eleição? No dia seguinte já começa a se organizar para disputar a próxima. Essa é a beleza de instituições que funcionam. É você saber que você pode ser um derrotado hoje e um vencedor amanhã. E a entrevista dele, ao contrário, me passa uma impressão de uma democracia muito frágil. Chega uma hora que ele falou assim: o golpe é uma coisa que tem que ser discutido com mais tempo. É demais, né? Então, é uma questão de prazo, né? Da próxima vez, ele está tendo bastante tempo para discutir o que ele vai fazer na próxima eleição, tem 4 meses. É uma questão de tempo ou é uma questão de compromisso com valores? Porque a democracia, enquanto alternância de poder, enquanto respeito à soberania popular, ela é um valor. Agora, eu também acho que o discurso dele é muito ensaboado, é isso que você estava falando. Por quê? Eu vou dar como exemplo a questão da vacina. Ele se colocou contra a vacina e tal. E lembra que eu te falei que eu estou estudando agora as postagens do Bolsonaro enquanto ele era presidente? E o período da pandemia mostra uma discrepância muito grande. Ele falava muito pouco em investimento estatal. No período da pandemia, sobe o código de investimento em saúde. Porque os discursos dele sobre a Covid eram ambíguos, eram confusos. E para um eleitor, para alguém, né, que tem simpatia pelo Bolsonaro, essa discussão, quer sobre a vacina, quer sobre democracia, que é um ideal abstrato, ele é tão abstrato que pode ser esgarçado para que essa tentativa dele de golpe possa ser lida por aqueles que são seus apoiadores como uma defesa da própria democracia. E é isso que eu acho que é importante a gente interditar, ressaltando que democracia tem que estar acompanhada de instituições liberais, de instituições constitucionais, do respeito à institucionalidade. E toda a entrevista do Bolsonaro, ela deixa claro um desrespeito pelas instituições eleitorais. Agora, que balanço que você faz dessa suavização, vamos dizer assim, que o jornal faz, o jornal Folha de São Paulo faz, com as ações do Bolsonaro? O ludismo está aqui impagável, né? Dizendo aqui assim, a Folha só faltou dizer que foi uma tentativa de golpe brando, a velha história da dita branda da Folha. Quer dizer, é uma espécie de suavização, né? Como se tivesse tudo normal, como se não fosse grave, como se não tivesse também os assassinatos, né, de bolsonaristas em cima de petistas, essa história toda. Que balanço que você faz? Que posição é essa que a mídia brasileira está tomando nesse momento? Nada de novo no front? Nada de novo no front, e o pior é que isso não é só uma questão da mídia. Eu não sei se você se lembra, depois do golpe passaram alguns meses e alguns intelectuais publicaram trabalhos falando, olha como as instituições políticas brasileiras funcionam, né? Eu acho que esse otimismo institucional é perigoso e essa passação de pano é mais perigosa ainda. E não é só a Folha, o Estadão já está nesse esforço de mais perigoso do que abrandar o golpe, me parece ser levantar suspeitas sobre o Supremo. Sobre o Supremo, exatamente. E que isso é o que a Folha eles faz estão também. fazendo o tempo inteiro e é muito perigoso, porque a fronteira da civilidade diante de uma nova escalada da extrema-direita, ela vai ser muito objeto de uma ação, de um ativismo do Supremo. Aliás, deixa eu fazer um comentário aqui expresso também, seguindo esse teu raciocínio, e pensando no Trump,
querendo o terceiro mandato, eu me lembrei quando o terceiro mandato foi oferecido para o Lula e o Lula ficou bravo com todo mundo que chegava para ele com essa história de terceiro mandato lá nos idos de 2010. Não quis. Quando também ofereceram para o Lula voltar em 2014, ele também não quis. Ele falou, esse é direito da Dilma. Quer dizer, o Lula é insuportavelmente democrático. Talvez ele seja o maior democrata do planeta. E por que eu estou dizendo isso? Porque aquela cena também, Maíra, de quando o Lula foi visitar o STF no começo do mandato, em 2023, me pareceu, a tradução me pareceu o seguinte: o Brasil tem instituições, mas sem Lula não teria. O Lula, por ser o cara que mais respeita, por ter ido preso, por não ter afrontado o STF quando foi preso, né? Pela defesa dele ter sofrido perseguição e não ter mobilizado ódio contra o STF naquele período todo. O Lula é a expressão da institucionalidade democrática brasileira. Sem ele, eu acho que essa instituição que a Folha se gaba de dizer que está segurando a onda não existiria. O que você pensa sobre isso? Olha, eu já escrevi sobre isso quando teve o impeachment. Eu comparei os Supremos indicados num artigo com um colega, os Supremos indicados durante os governos da Maré Rosa, lembra da Maré Rosa? Que eram os governos de Venezuela, Bolívia, Equador e Brasil. Porque esses outros governos, quando fizeram indicações para o Supremo, garantiram que impeachment não sofreriam. Poderiam sofrer golpe, poderiam sofrer ataques, tentativas de assassinato, mas não sofreriam impeachment. E aí minha chave de leitura nesse artigo era que o PT no governo, né, era marcado por um republicanismo acrítico, um republicanismo severo, às vezes demasiado severo, né, porque os ministros indicados durante os mandatos do Partido dos Trabalhadores votaram a favor da interrupção do mandato de uma presidente legitimamente eleita contra quem as evidências de crime eram risíveis. E então eu estou concordando com você, dizendo que assim, isso é uma virtude, mas nem sempre colheu resultados positivos, né? Às vezes eu acho que o PT, o presidente Lula, o PT no governo, é muito. Outro exemplo, a Lava Jato, ela é muito um resultado de um fortalecimento das instituições de controle durante os governos do PT. Sim. Que fortaleceram a autonomia das instituições de controle, das instituições de investigação, do próprio Ministério Público. Então, assim, é inequívoco o compromisso do Partido dos Trabalhadores com as instituições, e ele sofreu na pele, porque essas instituições muitas vezes estavam comprometidas com projetos políticos opostos a eles. O movimento que, por sua vez, comprova a tese de que o Lula é o esteio da institucionalidade, porque quem que a Lava Jato foi atacar? O Lula, né? Que é esse cara que, digamos, garante, digamos assim. Eu vejo o STF dependente da imagem do Lula, né? Dessa imagem, né, de negociador, de conciliador, né, de vamos conversar com todo mundo, menos com os criminosos da extrema-direita, evidentemente, né? Eu acho que tem uma coisa muito interessante para a gente, inclusive, depois, Maíra, tentar avançar um pouco mais nas suas pesquisas e tal, com os seus orientandos aí, que é uma coisa que acho que rende bastante. Você quer complementar, querido, alguma coisa nesse sentido? Não, eu quero ratificar o quanto que esse seu insight é importante. Da responsabilidade do Partido dos Trabalhadores como um esteio da democracia brasileira, uma vez que é um partido que, desde 89, disputa eleição e Sim. nunca contestou o seu resultado. E nunca tentou dar golpe do tipo terceiro mandato. Nem contestou o resultado, porque em 89, a esquerda contestava, lembra o PDT? Sim. O PDT contestava direto esse discurso de questionamento, era muito comum, e o PT não questionou. Nunca. O Lula sempre falou isso aqui. Perdeu a eleição, pega a pastinha. Um otimismo. Talvez isso seja a parte mais legal do Partido dos Trabalhadores. E talvez um equívoco, né? Que é esse otimismo de, olha, se a gente fizer um bom governo, se melhorar as condições econômicas da população, se permitir que as populações, se essa população puder consumir, puder comer, puder estudar, vai votar na gente.
Esse otimismo na razão Eu acho que não é otimismo, eu acho que é ingenuidade, porque não basta fazer só isso, né? é uma fé numa razão instrumental muito iluminista, de que o indivíduo ele vai lá e pesa prós e contras, quando, na verdade, esse indivíduo ele é religioso. Ele pensa na salvação, ele pensa na magia, ele tem o sonho de enriquecer. Ele não está pensando só no que quanto sobra para ele no final do mês. Ele está pensando também se ele vai para o céu, se ele vai para o inferno. Ele quer ser milionário. Ele vê o Pablo Marçal falando que se você fizer 3 aulas na internet, você vai ganhar R$1 milhão. Ele é tudo isso ao mesmo tempo. É isso. Maíra vai na veia, hein, gente? O pessoal sente a sua intensidade aqui. Tá todo mundo falando. O Léo Silva, vou pegar a mensagem do Léo Silva. Adoro a Maíra Goulart. Eu também adoro a Maíra Goulart. Ela vai na veia. Maíra, eu vi que você sugeriu falar da Marine Le Pen, mas se você puder falar rapidamente da Marine Le Pen, dos significados dessa punição, por assim dizer, da Marine Le Pen na França, que ficou inelegível agora e era uma candidata que liderava essas pesquisas, né? Agora tem um dado aqui que eu acho que é a sua cara para comentar, aqui também de maneira expressa para a gente, que é o seguinte: 75% dos cientistas estão pensando em deixar os Estados Unidos. Pânico do Trump. Eles querem deixar os Estados Unidos. Inclusive, a França já montou um programa para receber esses cientistas, tal como os Estados Unidos recebeu os cientistas na Segunda Guerra Mundial. Comenta para a gente. Primeiro, a Marine Le Pen, né? Reação tardia das instituições. Assim como ocorreu no Brasil, que as instituições, de repente, descobriram que o Bolsonaro era golpista, mesmo ele tendo falado isso durante 30 anos. Reação tarda, mas não falha. E acho interessante a condenação que foi por rachadinha. Mas observa, rachadinha para o partido. Diferente, olha como o bolsonarismo se destaca negativamente até entre as extremas direitas globais. Porque quando o Bolsonaro fez rachadinha, foi para botar no bolso, foi para comprar Cacau Show para o filho dele, Copenhague, lojinha para o filho, para pecuniária, dinheirinho. Sobre essa questão dos Estados Unidos, eu tenho me preocupado muito com isso, porque me parece que há uma cruzada contra os funcionários públicos e, dentre eles, aquele núcleo central que são os produtores de ciência, né, que é um aspecto do funcionalismo público. Funcionalismo público ele já não ele já questiona as métricas do mercado. Eu não acho que o funcionalismo público ele deve olhar para o mercado e ver métricas a seguir, porque o mercado adoece, o mercado é violento, o mercado tem externalidades negativas. Então, eu acho que o funcionalismo público ele tem que ser melhor do que o mercado. E na maioria das vezes. É só você ter um problema com uma empresa de avião ou um problema com alguma dentro da universidade e ver onde você vai ser melhor recebido. Agora, a ciência é nuclear nesse ponto, por quê? Primeiro, ciência não é para dar lucro no curto prazo, ciência é complicado mesmo, ciência é algo que, por necessidade, é plural. Quanto mais os inputs forem plurais, melhor. A ciência ela é metida, ela não quer ser subjugada pela política, ela quer ter autonomia, assim como a universidade quer ter autonomia. Então, nesse momento, né, que é o momento de lua de mel, que para mim é esse o cálculo maquiaveliano do Trump, né? Início de mandato eu vou fazer todas as maldades. Quando eu vou chegando no final do mandato, eu vou começando a fazer as bondades. E quais estão sendo essas maldades? Mandar o funcionário público embora e humilhar os cientistas, até que eles se evadam, que você tem um blackout de cientista, porque o cientista ele é o quê? Alguém que vai fazer frente ao autoritarismo, que vai conseguir contestar com argumentos as práticas autoritárias. Então, se pensar pelo lado, né, da engenharia política, ele está agindo de maneira bem maquiaveliana. Maíra Goulart, querida, olha o Adriano Diogo chegando aí. Adriano, bom dia para você, querido. Bom dia ainda? Ainda é bom dia, né? Ainda é bom dia. Pode ligar o microfone aí para dar um bom dia para a gente, meu querido Adriano Diogo. Como é que você está? Bom dia, querida Maíra. Bom dia, Conde. Ainda estou com a ressaca. O que você acha da Maíra, Adriano? Fala para mim aqui. Maravilhosa, maravilhosa. Essa análise que ela fez das universidades americanas, dos funcionários, do saber, da ciência, fantástica.
Fantástico, fantástico. A Maíra faz a gente pensar. Olha, gente, aqui, eu acho que esse tem que ser um mote para que a gente convença o funcionalismo a votar em massa no campo progressista. Que essa ideia de, mas funcionário público já vota no campo progressista. Não vota, não. Ontem eu li um artigo já dizendo o seguinte: Trump vai ser o maior cabo eleitoral do Lula. E aqui, ó, olha só, Eu Que Te Gosto, que é um perfil super lindo que tem aqui com a gente. Amo Maíra, gosto de quem faz pensar. Beijo, Condão e Condado. E aqui eu estendo para o Adriano Diogo também, que não estava ainda aqui quando essa mensagem chegou. Maíra, obrigado demais. Beijo. Bom trabalho para você aí. Tchau, Adriano. Beijinho. Bom dia para